Bem-vindos, queridos espectadores. Hoje, mergulharemos em um tema profundo e transformador, o pecado e a redenção. Através das Escrituras Sagradas, exploraremos como o pecado afeta nossas vidas e como a graça de Deus nos oferece uma saída. Desde o início dos tempos, o pecado tem sido uma força que molda a história e o coração humano. É uma realidade que transcende culturas, épocas e religiões, encontrando seu lugar nas páginas das Escrituras Sagradas. O pecado é mais do que um ato, é uma condição que afeta a essência da humanidade. A transgressão original. A narrativa do pecado começa com uma escolha, uma decisão que reverbera através das eras. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e entre si. Mas a serpente, ardilosa e enganosa, sussurrou promessas de poder e conhecimento irresistíveis. Encantados pela ilusão, Adão e Eva morderam o fruto proibido, transgredindo a ordem divina e abrindo as portas para o pecado. E com ele a separação entre o Criador e a criação. Desde então, a marca da imperfeição macula a alma humana, como tinta indelével. Somos impelidos pela concupiscência, inclinados a erros e transgressões, como náufragos à deriva em mar tempestuoso. A sombra do pecado se manifesta de diversas formas: orgulho, inveja, ira, ganância, luxúria, gula e preguiça, vícios que nos corroem por dentro e nos distanciam da santidade divina. Mas a história não termina em trevas. A misericórdia divina se manifesta na promessa de um Salvador, aquele que trará a redenção e a chance de reconciliação com Deus. Como um farol em noite escura, a esperança acena, iluminando o caminho para a salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu à terra para sacrificar-se em nosso lugar, abrindo as portas do paraíso para aqueles que se arrependem e o aceitam como Senhor e Salvador. No princípio, as Escrituras descrevem um mundo perfeito, uma criação sem mácula. Mas Adão e Eva, enredados nas teias da tentação, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Esse ato de rebeldia, qual fardo pesado, inaugurou o pecado no mundo, lançando uma sombra sobre toda a humanidade. A partir daquele momento, a relação entre Deus e seus filhos ficou comprometida, manchada pela culpa e pelo distanciamento. A história do pecado é marcada por momentos de fraqueza e traição. Caim matou seu irmão, e com esse ato, o pecado mostrou sua face destrutiva. A ira e a inveja tomaram conta de Caim, levando-o a assassinar seu irmão em um crime que perpétua através dos séculos. O primeiro homicídio da história revela a face cruel do pecado, capaz de corromper até mesmo os laços mais próximos e transformar o amor em desprezo. A Torre de Babel revelou a arrogância humana. Motivados pela arrogância e pelo desejo de alcançar o céu, os homens se ajuntaram para construir a Torre de Babel. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, confundiu suas línguas e dispersou-os, mostrando os limites da arrogância humana. A Torre inacabada serve como um aviso de que a busca desenfreada pelo poder e pela glória terrena é ilusória e passageira. As cidades de Sodoma e Gomorra foram tomadas pela depravação e imoralidade, mergulhando em um mar de vícios e perversidades. Deus, em sua justiça, condenou-as à destruição, enviando fogo e enxofre do céu. Essa história serve como um aviso eterno sobre as consequências do pecado e da recusa em se arrepender. As consequências do pecado são evidentes nas histórias de Salomão, de Sansão e Dalila, de Judas e suas 30 moedas de prata. Cada narrativa das Escrituras Sagradas mostra o custo do pecado. O pecado é a semente que germina sofrimento e dor. A doença, a guerra, a pobreza e a injustiça, como espinhos afiados, brotam da terra amaldiçoada pelo pecado. A violência, a opressão e o abuso são frutos da maldade que habita em nosso mundo, causando estragos e dilacerando corações. As Escrituras não escondem as consequências do pecado, mesmo para os mais fiéis. Moisés viu a terra prometida apenas de longe. Davi enfrentou a rebelião de seu próprio filho, e Pedro chorou amargamente após negar a Cristo. O pecado tem um preço, e até os heróis das Escrituras não estão imunes. O pecado nos separa de Deus, criando um abismo intransponível entre a criatura e o Criador. A culpa e a vergonha, como pesadas correntes, nos distanciam da paz e da alegria divina. Nos sentimos perdidos, como ovelhas sem pastor, vagando por um deserto espiritual sem encontrar oásis de conforto e paz. A comunhão com Deus, fonte de vida e plenitude, fica interrompida, deixando um vazio existencial que nenhuma possessão material pode preencher. O pecado leva à morte espiritual, a um estado de vazio e de afastamento da vida eterna. A alma que se entrega ao pecado perde sua luz e vitalidade. Como uma flor que murcha sem a luz do sol, a alegria de viver se esvai, substituída por um sentimento de tédio e futilidade. O pecado, em sua essência, é uma rebelião contra Deus, uma escolha deliberada por se afastar da fonte de toda vida e luz. Como uma sombra que se expande, ele corrói a alma, obscurecendo a luz divina que reside em cada
cada ser humano. Gradualmente, a vitalidade espiritual se esvai, deixando um vazio existencial e um sentimento de profunda desolação. A morte espiritual não se trata apenas de um estado de inatividade, mas de uma existência vazia, sem a presença da luz divina que ilumina e dá sentido à vida. O pecado, como um vírus que corrompe o sistema, infecta a alma e a separa de Deus, a fonte de toda vida e nutrição espiritual. Essa desconexão leva à perda da graça divina, que é como a água viva que nutre e sustenta a alma. Sem essa fonte vital, a alma definha, perdendo sua vitalidade e beleza. A morte espiritual também traz consigo a perda da paz interior, a culpa, o medo e a vergonha pesam sobre a alma, gerando ansiedade, angústia e tormento. A mente se torna um campo de batalha de pensamentos negativos e lembranças dolorosas, privando a alma da serenidade e do descanso que só Deus pode oferecer. A recusa em se arrepender e abandonar o pecado pode levar à condenação eterna. O inferno é descrito como um lugar de tormento e sofrimento eterno, onde as chamas da culpa e da rebeldia queimam incessantemente. Essa é a consequência final do pecado não redimido, um destino que deve ser evitado a todo custo. Nós, seres humanos, travamos uma batalha interna contra o pecado. As tentações nos rodeiam como serpentes venenosas, sussurrando promessas de prazer e satisfação momentâneas. A fraqueza da carne e os desejos desenfreados nos colocam à prova constantemente. O pecado é uma realidade presente, mas as Escrituras apontam para um futuro, onde ele será vencido. Profecias falam de um Messias, um Salvador que quebraria o poder do pecado e restauraria a criação à sua glória original. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos redimir do pecado. Através do sacrifício de Cristo na cruz, a dívida do pecado foi paga e o caminho para a reconciliação com Deus foi aberto. A graça divina é como um bálsamo curativo que alivia as feridas causadas pelo pecado e nos restaura para a comunhão com o Pai. A conexão entre o pecado e a redenção é um tema central nas Escrituras. A cruz é o ponto de inflexão, onde o sacrifício supremo oferece uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado. É uma promessa de restauração, de um novo começo. A vida eterna em comunhão com Deus é a promessa para aqueles que se libertam das amarras do pecado. O céu não é apenas um lugar, mas um estado de ser repleto de paz, amor e alegria indescritível. A esperança da redenção nos impulsiona a buscar a santidade e a justiça, vivendo uma vida que glorifica a Deus e reflete o seu amor. O tempo de se arrepender e se converter é agora. Não adie a decisão que pode transformar sua vida eternamente. Abrace a misericórdia divina e deixe a luz de Cristo guiar seus passos para o caminho da redenção. Investigue as Escrituras, busque a orientação de líderes religiosos e permita que o amor de Deus transforme o seu coração. O pecado é uma realidade inegável que mancha a história da humanidade, mas a graça de Deus é infinitamente maior. Através da fé em Jesus Cristo, podemos vencer as tentações, alcançar o perdão, experimentar a transformação e viver em comunhão com Deus. Concluímos, então, que o pecado é parte da jornada humana, mas não define nosso destino. As Escrituras nos encorajam a buscar a redenção, a viver uma vida que reflete a imagem divina. O pecado é uma escolha, mas a graça é um presente. Se você se sentiu inspirado por esta jornada, através das Escrituras e do tema do pecado, inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos e transformadores. Juntos, podemos explorar as verdades eternas e encontrar caminhos para uma vida mais plena e significativa. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade para mais reflexões sobre fé, vida e esperança. Até a próxima!